que a paz é o principal, não é não, queridos? Deus é maravilhoso, né? E tem nos incomodado para nós tirarmos um tempo maior com a palavra, né? E sempre que possível nós viemos aqui e compartilhamos com vocês, né? Vocês sabem que a gente gosta muito dos Salmos de Davi, do Antigo Testamento, né? E a gente roda, roda, roda e não sai do Antigo Testamento, né? Vamos orar, queridos, né? Para que o Senhor utilize desse tempo, esses minutos que nós estaremos aqui para falar, né? Com quem papai quiser, amém? E ministrar aos corações, né? Papai querido, nós vamos ler a tua palavra, Senhor, compartilhar, Senhor Jesus, a verdade que há nela. Senhor, que não seja a nossa boca, Senhor, mas que seja a tua própria palavra ministrando aos corações. Nós te pedimos, papai, assim como nós lemos em Salmos 32, Paizinho, e 55, ministrando, Senhor, sobre o arrependimento, que o Senhor produza, Senhor, nos corações dos ouvintes, arrependimento, Senhor, de obras mortas, de tudo aquilo que é infrutífero, e que o Senhor nos conduza, né, debaixo da instrução poderosa da tua palavra, né, a recebermos vida na nossa vida. Vida, Senhor, na vida do povo que vai ouvir esta mensagem. E nós te agradecemos por todo o bem que a tua palavra nos produz e também produzirá na vida dos teus filhos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Queridos, você gosta de acompanhar? Então, abra a sua Bíblia em Salmos 32, a partir do verso 8, né? Salmos, nós não podemos nem dizer que há versos, né, querido, que na maioria são cânticos, né? Mas para você se localizar, né? Salmos 32, vamos ler a partir do 8. Está escrito assim: Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás, né? Eu te guiarei com o meu olho, né? Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea para que não cheguem perto de ti. Quem já andou de cavalo sabe como é que é, né, queridos? Se você não souber conduzir, ele vira e dá uma mordida em você. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Estai alegres no Senhor. É um convite de Deus e da sua palavra, né, ao meu e ao seu coração nesta noite. Estai alegre no Senhor e regozijai, vós justos, e gritai de alegria, todos vós que sois retos de coração. Este salmo, querido, né, ele une o arrependimento com a instrução, o arrependimento pessoal com a instrução, né? Aqui, né, é um salmo de Davi, e Davi, nessa ocasião, ele havia cometido o pecado ali com Betseba, né? Alguns já conhecem, né, essa passagem, quando Davi, todos vão para a guerra e Davi fica no seu palácio, e do seu palácio, né, ocioso, né, sem ter o que fazer, ele começa a observar e ele se depara com Betseba, né? E ele se demora em observar. O problema do pecado é esse, você não pode se demorar, né, observando aquilo que é errado, né? Aquilo que não é do agrado do Senhor. Se você colocar os seus olhos, você vai fazer como Davi, vai pecar também, né? Então, Davi se demora e observa Betseba, né? E ali deixa então o pecado descer ao seu coração. Então, quando ocorre isso, né, Davi deseja, então, a esposa de Urias, ele manda chamá-la. E Urias está em guerra, né? Está na lida, né? Está ocupado, né? Então, o benefício de se estar ocupado é que você fica inocente,
Né? Os desocupados é que acabam sendo prejudicados, então não seja um desocupado, né? O Santo Espírito nos chama para sermos ocupados, estarmos sempre ocupados. Ocupado em quê? No serviço do Senhor, né? Essa é a ocupação mais linda, depois nós vamos ler, né, um pouquinho também do outro salmo, e nós vamos ver, né, que o serviço do Senhor é a melhor ocupação que tem para o cristão, né? Você conhece, recebeu a Cristo na sua vida, né? Recebeu a salvação, foi salvo por Cristo Jesus, você precisa estar ocupado para não ficar ocioso, né? Davi temia o Senhor, mas ficou no momento de ociosidade e pecou, né? Deixou os seus olhos cobiçar o que não devia, deixou essa cobiça descer para o seu coração e ele pecou, né? Pecou com Betseba. E, mais do que pecar, mandou matar, né, o marido dela, que era Urias, e que estava na guerra, que era um dos seus capitães, vamos dizer assim, do seu exército, né? Então, quando Davi escreve este salmo, né, e a gente vê que o resumo desse salmo, né, desse cântico de Davi, ele traz um pedido, né, ao arrependimento, né, uma chamada ao arrependimento pessoal, né, porque Davi não está falando de outro senão dele mesmo, né, então ele escreve esse cântico, esse salmo, como uma chamada para o arrependimento pessoal e a observância na instrução da palavra, né, então se nós tivermos fazendo essa análise da nossa vida pessoal, né, e colocando a nossa vida como medida, né, na palavra, trazendo para a instrução da palavra para a nossa vida, nós não vamos fazer como Davi. Então, Davi pecou nisso, e aí ele escreve e deixa, né, um dos salmos mais riquíssimos, mais belos, né, para as nossas vidas, né, descritos na Santa Palavra, que são esses salmos. E muito interessante que há tanta riqueza, né? Há tanta coisa boa, né, nesse salmo, que alguns dos salmos, né, esse 32, o 55, eu acho que eu marquei mais alguns, o 42 também, né, tem outros, né, acho que são 13, se eu não me falha a memória, são em torno de 13 salmos, que tem essa mesma, não a mesma chamada, não só para o arrependimento, né, e para a instrução, mas eles são ricos, que o título tem como que eu posso dizer assim, uma divulgação diferente, né, no início do salmo, né? Então, esse, principalmente, ele vem como um carimbo, sabe? Né? Algumas tradições dizem que ele era um salmo dourado, né? Um salmo, um poema tão precioso que deveria ser gravado em um lugar durável, né? Para ser observado. Um salmo como ouro estampado, ou ouro fino estampado. Que lindo, né, queridos? Né? Então, esses salmos também é tido como aqueles salmos que é categorizado, vamos dizer assim, né, em 3 categorias, né, e esse salmo, né, o 32, o 55, o 42, entre outros, eles estão nessas categorias, desses salmos, que deveriam ser colocados em destaque, né, porque a instrução e o chamamento dele é tão forte, tão poderoso, né, que foi classificado assim, né, como Mictão, Signaon e Maskil, que era tipo assim, de um compositor mor, né, mas em destaque por conta do teor, né, da graça contida nesses salmos de Davi. Né? Então, e eram salmos escritos para que fossem cantados, né? Fossem salmodiados, sabe? Como realmente uma canção de arrependimento, uma canção de louvor, né? Uma canção de adoração, de rendição,
né, de reconhecimento da grandeza de Deus. Então, eles foram classificados assim, de uma forma diferenciada, né, mostrando para nós que Deus, né, ele se agrada demais, né, no arrependimento do seu povo, né, na remissão, né, que daquele que se arrepende, sabe? Deus se agrada, Deus quer remir o seu povo, né, e se agrada daqueles que se arrependem. Então, nós lemos aqui que esse salmo, né, ele reúne, então, o arrependimento pessoal de Davi, né, e ele coloca o poder que a palavra de Deus tem na sua vida, na vida do cristão, né, para torná-lo, né, trazê-lo de volta para a sua essência e para o lugar, né, que o cristão deve estar, né, que é no lugar de salvo, né? Se ele não se arrepender, ele sai desse lugar de salvo. Então é necessário, né, tornar ao lugar de arrependimento, tornar a instrução da palavra, né, para ser redimido por Deus, né? Ser perdoado por Deus, né? Então o poema ele tem um profundo propósito de mostrar as bênçãos de Deus contidas no perdão, né? Então só recebe perdão e só recebe as bênçãos aquele que se arrepende, né? Do erro, do mal que fez, né? Então Davi escreve este salmo, né? E nele faz um registro, né? Faz um registro nesse salmo 32, né? Do pecado de Davi cometido ali com Betseba, né? Ele ressalta a confissão, né? Desse pecado, é por isso que ele é tão poderoso, né? Então, quando nós vamos para esses salmos, o Santo Espírito ministra ao nosso coração, né? A importância de nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus para poder receber a bênção do perdão, né? Para ser alcançado pela misericórdia do Senhor e sermos perdoados, né? Então, ele também ressalta o perdão que Davi recebeu da parte de Deus, né? Pelo seu erro. Então, estes, este Salmo 32 e também o 55, né? Ele tem esse peso, vamos dizer assim, né? É como se fosse um salmo dourado, né? E com todo esse peso da instrução da palavra, né? Com todo esse peso significativo de um carimbo de Deus, né? Deus tornando o coração dos seus filhos, do seu rei, né? Ao arrependimento, à confissão, né? Ao arrependimento, né? E depois a confissão, e depois ele também sendo recebendo o perdão, né? Sendo redimido por Deus. Tudo isso em um único salmo, né, queridos? Que coisa linda, né? Lá também em 2 Crônicas, nós vamos ver, né, um rei que também faz o mesmo efeito, e aí não somente pessoal, mas ele chama todo o povo ao arrependimento, né? Então, Davi, ele se conduz ao arrependimento pessoal, né? Por meio da instrução da palavra, né? E é muito lindo, né, queridos? Então, simbolizando o próprio Cristo, né? Jesus a si mesmo se entregou, né? E se entregou em prol do meu e do seu pecado, para que nós obtivéssemos vida e fôssemos livres, recebêssemos a bênção do perdão de Deus, né? Fôssemos reconciliados com Deus. E aqui, nesta passagem de 2 Crônicas, capítulo 30, a partir do verso 22, nós vamos ver um rei tomando também esse posicionamento, né, de condução, né, traz o arrependimento pessoal e depois ele estende para o povo que ele cuida, né, que é o rei Ezequias. O rei Ezequias falou ao coração de todos os levitas, né, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, né? Então, queridos, todos aqueles, né, que têm um bom entendimento do que é servir a Deus, né, vai estar sempre disposto ou acessível para ele, né, esse coração quebrantado que o leva ao arrepender-se, né? Então, aquele que não tem servir a Deus como algo bom, né, não vê com bons olhos servir a Deus, né,
está distante do coração desse, né, a palavra de que vai tornar ele ao arrependimento, né? Então, aqui em 2 Crônicas, capítulo 30, nós vamos ver um rei, né, que falou, né, que revelou ao coração do povo, né, que tinha um bom entendimento no serviço do Senhor, né, e comeram por 7 dias as ofertas das festas que trouxeram, ofertas estas que eram pacíficas e que renderam graças ao Senhor, o Deus de seus pais. Então, esse rei, ele tinha um entendimento, né, que Deus se agradava do serviço no seu templo, né, de, de trazer ao coração o entendimento e a gratidão por servir a um Deus que sempre os guardou, o Deus dos seus pais, né? O Deus que merecia toda adoração. Então, esse rei Ezequias fez isso, né? Ele trouxe o seu próprio coração ao arrependimento e ele também proclamou, né, isso ao povo de Judá, né? E para que eles tornassem a adorar a Deus, né? Então ele fez uma proclamação, né? Ele não somente tornou o seu coração, né, ao Deus vivo, né, a adoração ao Deus vivo, como ele também conduziu o povo, né, do seu reino a adorar esse Deus vivo, né? Uma extensão daquilo que estava no coração dele, né? Ele compartilhou com o povo, né? Falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, né? E comeram por 7 dias as ofertas das festas que trouxeram, ofertas estas pacíficas, e renderam graças ao Deus dos seus pais, né? Que coisa linda, né, queridos? Então, não se deixar ser conduzido por maus caminhos, né, é livrar a própria alma de ficar abatida, né? Não se permitir de ser levado por maus caminhos, né, é não permitir que o seu rosto fique com uma fisionomia abatida, né? Porque você guarda a sua alma quando você se permite, né, se alegrar em servir, né, em prestar serviço ao reino de Deus, né, as coisas do Senhor, né? Então, também não se deixar ser conduzido por maus caminhos é livrar o seu corpo de enfermidades, né? Né? Também não se permitir se levar por maus caminhos é livrar-se de estar sendo contrariado ou de estar sendo desgostoso, entristecido, né? Então, para você vencer o desânimo, o abatimento de alma, você precisa, né, ter o serviço do Senhor como algo bom e crer nas promessas que ele fez na sua palavra. Que coisa linda, né, queridos? Então, este rei Ezequias, ele convidou o povo de Israel e de Judá para celebrar a Páscoa no templo do Senhor em Jerusalém, né? Ele convidou, e eles não estavam em Jerusalém. Então ele fez uma convocação, fez um convite e uma convocação, né? Para que o povo de Israel e de Judá celebrassem com ele a Páscoa em Jerusalém. Ele enviou um mensageiro por todo Israel e por todo Judá, né? Fazendo essa proclamação e esse convite, né? Vamos celebrar a Páscoa comigo lá em Jerusalém, né? Que coisa linda, né, queridos? E as tribos que estavam mais distantes, ele enviou cartas, que eram as tribos de Efraim e as tribos de Manassés, também convidando eles para fazerem, né, compartilhar da Páscoa com eles em Jerusalém. O rei e os seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Porém, não havia ali, né, no tempo do reinado de Ezequias, sacerdotes, queridos, suficiente, consagrados, né? E o povo não estava reunido em Jerusalém. Por isso foi feita uma proclamação em todo Israel. O rei Ezequias orou por todos que estavam ali, dizendo: Senhor, perdoa o pecado,
para que buscassem de coração o Senhor. Então, o papel desse rei Ezequias, né, queridos? Davi orou a Deus pedindo, né, e suplicando por um perdão, né, do pecado que ele havia cometido, né? E Deus se agradou disso, né? Ele confessou o pecado, Deus derramou perdão sobre a vida de Davi, né? Houve o arrependimento, então houve também o derramamento do perdão sobre a vida de Davi, né? Com relação ao seu pecado cometido. Aqui, o rei Ezequias, ele não somente compreendeu essa parte de arrependimento pessoal, né? E colocar a instrução de Deus em prática na sua própria vida, como ele também entendeu que havia uma necessidade, né, de tornar o povo a Deus novamente, né, fazendo eles se arrependerem dos seus pecados de idolatria, né, conduzindo eles a adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para que dessa forma, né, Deus se agradasse deles, né, e tornasse o coração desse povo para o Deus, e Deus tornasse o coração dele para o povo, né? Então, a visão do rei Ezequias aqui é muito ampla, né, queridos? Muito lindo, né? Então, Segunda Crônicas inteiro narra, nesse capítulo 30, os acontecimentos da história dos judeus desde o reinado lá de Salomão até a destruição do reino de Judá, lá por Nabucodonosor II. Né? E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse narra a história da humanidade, né, queridos? Narra a minha história, narra a sua história, né? Nós gostamos de ler aqui a história do povo judeu, né? A história do povo hebreu, né? Dos escolhidos, né? Dos discípulos. Mas, queridos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a minha história, é a sua história. É a história da humanidade toda, dos que creram e dos que não creram, né? Mas nunca é tarde, né? Nós podemos crer hoje, podemos ter a nossa vida transformada hoje, né? Pelo poder de Deus, pelo poder da fé em Cristo Jesus, né? Então, o que Davi fez? Pegou o seu próprio coração, que estava distanciado de Deus por conta do pecado que ele havia cometido, e trouxe novamente para Deus, né? O rei Ezequias pegou o seu próprio coração, né? E trouxe ao altar do Senhor, e ele viu, eu preciso também fazer com que esse povo tornem o coração para Deus. Então ele fez uma proclamação em todo Israel, em todo Judá, mandou carta, né, para a tribo de Manassés, mandou carta para a tribo de Efraim, olha, vamos todos, né, compartilhar da Páscoa, celebrar a Páscoa do Senhor lá em Jerusalém, né? E assim Deus se agradou, sabe, desse rei, né? Deus se agradou muito desse rei, né? Por ele ter feito isso. Ele não fez somente isso, né? Fazer todo o povo de Deus celebrar a Páscoa em Jerusalém, como ele também reformou o templo, né? Ele organizou o grupo musical do templo, né? Levitas tocando instrumentos para Deus, né? Ele trouxe, né, a adoração, queridos, para Deus. Ele também sacrificou para Deus, né? Ele construiu depósitos, né, para Deus. Ele também construiu armazéns para guardar, né, cereais, comida para o povo de Deus. Sabe, ele fez muitas coisas, queridos, né? Ele construiu estribeiras para o gado, currais para os carneiros, né? Construiu cidades para o povo de Deus. Tapou saídas superiores das fontes de Goim e cavou um túnel para levar água até Jerusalém, né? Para que a cidade do Deus Altíssimo não ficasse, né? Sem receber da água viva, né? Sem receber aquilo que era totalmente necessário para que a vida de Deus estivesse ali naquele lugar, né? Então, queridos, nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? Na nossa história, nós, né? Tendo fé nesse Deus que nós cremos, nós temos condições de fazer tudo isso que o rei Ezequias fez, né?
sabe? Muitas vezes Deus está aguardando, né, que eu na minha casa, você na sua casa, sejamos esse Ezequias, sejamos esse Davi, né, que primeiro traz o arrependimento para a sua vida pessoal e depois pega a instrução da palavra, né, e nos coloca, né, adequa à palavra, né? Não a palavra se adequa a nós, mas nós pegamos a nossa vida e nos adequamos à palavra. Foi isso que Davi fez, né? Então esse rei Ezequias também. E quando ele faz isso, Deus o dá, acrescenta mais, entende? Então, aquilo que poderia ser só para a vida do rei Ezequias, ele na presença do Senhor, ele santificado ao Senhor, né? Ele rendido ao Senhor, ele traz toda uma nação, ele traz todo um povo, né? O desejo dele de fazer a vontade de Deus, Deus acrescenta mais na vida do rei Ezequias e dá a ele condições de construir cidades, de reorganizar as cidades, né? De reconstruir, construir o templo, né? Reorganizar as coisas no templo do Senhor, né? E tantas coisas, queridos, precisam ser reorganizadas nesse templo do qual habita o Senhor, a presença de Deus. Se nós não reorganizarmos as coisas que são prioritárias para Deus nesse templo, ele não vai habitar, né? Precisamos reorganizar, construir, né? Colocar em ordem. Foi isso que o rei Ezequias fez, né? Há coisas que precisam ser construídas do zero, há coisas que precisam ser colocadas em ordem, né? Há coisas que precisam ser valorizadas, né? Ele construiu armazéns para armazenar ouro, prata, né? Alimento, sabe? Valores, né? Então, nós damos valores, né, para aquilo e para a nossa fé quando nós agregamos valores nesse tempo do qual habita o Senhor, que é as nossas vidas. Né? Então, Deus, nesta noite, nesta madrugada, nos chama, né, como chamou Davi, como chamou o rei Ezequias e todo o povo que ele governava, né, a nós reorganizarmos o tempo que é a nossa vida, né, colocando valores nesse tempo, né? E se esses valores foram rasurados, rasgados ou mesmo destruídos, constrói, reorganiza, né? Reedifica, né? Coloca todas as coisas no lugar, supre, né? Supre com palavras, supre com oração, né? Com tempo, com dedicação, né? Deus é muito lindo, né, queridos? Então, Deus permitiu que o rei Ezequias construísse cidades, né? Há muitas cidades que vão ser levantadas, né? E que está dependendo da reorganização pessoal da vida de muitos cristãos, né? Sem essa reorganização espiritual, você não vai poder edificar essas cidades, né? E essas cidades estão lá aguardando, né? Você está reestruturado, reorganizado, abastecido, fortalecido, né? Redimido, perdoado, né? Arrependido, para que você possa, então, ser um instrumento que vai edificar essas cidades. Que coisa linda, né, queridos? O rei Ezequias também destrói a serpente de bronze da qual Moisés havia feito e levantado no deserto. Por quê? Ele destrói porque o povo já estava lá adorando, né? Adorando a serpente, né? Que Moisés havia levantado. Então, ele foi lá e destruiu. Nós precisamos também não só reorganizar, não só reconstruir, não só suprir, não só abastecer, não só levantar, né, mas também destruir muitas coisas que têm roubado, né, a nossa adoração a Deus, o nosso tempo, né, de entrega, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura, nosso tempo de meditação, né? Nosso tempo de consagração, de jejum, de oferta, de sacrifício, né? Muitas vezes precisamos sacrificar as nossas vontades para poder fazer aquilo que Deus realmente quer, aquilo que Deus realmente se agrada, né? Então, esse rei Ezequias também destruiu essa serpente de bronze, da qual Moisés havia levantado, né? Para que todos que olhassem para ela não morressem ali no deserto, quando fossem picados pelas serpentes do deserto, né? Só que aí, tempos mais tarde, aquilo que foi objeto de salvação
estava sendo objeto de destruição e morte, de idolatria no meio do povo. Então, o que o rei Ezequias teve que fazer? Teve que destruir aquela serpente de bronze, da qual Moisés havia feito, com uma finalidade, mas o povo estava usando para outra finalidade, né? Então, Ezequias também, além de ter feito todas essas benfeitorias para o templo do Senhor e para o povo de Deus, ele também destruiu essa serpente que estava sendo como objeto de idolatria, né, e destruição e afastamento do povo de Deus, né? Então, porque os filhos de Israel estavam queimando incenso e idolatrando essa serpente. Quando este rei foi confrontado também, né, mais tarde, confrontado e afrontado, né, pelo seu inimigo, o rei da Síria, Senaqueribe, ele orou a Deus e foi salvo do cerco do qual Jerusalém estava envolto, né, queridos? Então, aqui também, em Isaías, né, Isaías 42, ele profetizou, muitos anos antes, né, que a Babilônia seria destruída, né? Profetizou que o Messias seria uma luz para os gentios, né? E que libertaria os filhos de Deus do cativeiro do pecado, né? Do cativeiro do pecado. Então, quando nós falamos aqui do exemplo de Davi, né? Davi, ele estava livre e ele permitiu que os seus olhos fizesse cativo todo o seu corpo. Quando ele, né, na ociosidade, sem ter o que fazer, vai lá contemplar do seu reino e observa Betseba, né, e permite que os seus olhos tornem cativo todo o seu corpo, a sua alma, né? E ele fica preso, então, nesse pecado, né? Comete o pecado, né? Se afasta de Deus por conta do pecado. Precisa Natan vir falar para ele, olha, Davi, né? Existia um reino assim, assim, que só tinha uma ovelhinha, e ele tinha todo o seu reino que ele podia usufruir, mas ele foi lá e matou a única ovelhinha, e aí ele fala, o que você acha, Davi, que merece esse homem? Ele falou, oxe, merece a morte. Aí Natan diz, então, Davi, esse homem é você. E ele cai em si, né? Ali, por meio da palavra ministrada, né? Por meio da vida do profeta Natan, Deus vê no coração de Davi, vê na vida de Davi, na atitude de Davi, né? Um arrependimento genuíno daquela atitude que ele havia feito, daquele pecado que ele havia cometido. Deus, então, né? Redime Davi, perdoando Davi, derrama bênção sobre ele, né? A bênção do perdão é derramada sobre a vida de Davi quando ele se arrepende. Então, Isaías profetizou, né, lá no capítulo 42, de que o Messias, né, seria a luz para salvar os gentios e libertaria os filhos de Deus, né, do cativeiro do pecado, né, queridos? E Jesus continua fazendo isso até os dias de hoje. Ele continua libertando as pessoas por meio da sua palavra, né? E muitas vezes essa palavra não vai vir como um passarinho de mão na cabeça, né? Vai vir muitas vezes como um confronto, como foi aqui na vida de Davi, né? Davi era salvo, conhecia a palavra, né? Mas permitiu que os seus olhos tornasse cativo todo o seu corpo, né? E pecou. E no exato momento que pecou, se afastou de Deus e tornou-se cativo. Era liberto, tornou-se cativo por meio do pecado. Todos que são salvos em Cristo Jesus, se permitirem, né, que qualquer parte do seu corpo, qualquer membro do seu corpo peque, vai tornar todo o seu corpo cativo novamente ao pecado, né? Então precisamos estar sempre, né, debaixo da instrução, né, como o Salmos 32 nos ensina, que é essa oração de arrependimento, de chamado arrependimento e a instrução que Davi nos deixa escrito, um salmo lindo, maravilhoso, né, para a reflexão de todo cristão. E lá o convite é esse, né, se arrependa, porque se você se arrepender, existe a bênção do perdão de Deus sobre a sua vida, né? Então Isaías já falava sobre esse Messias que viria como luz, né, para libertar o povo de Deus do cativeiro do pecado. Isso não é diferente dos nossos dias. Nesse capítulo de Isaías 42, ele faz uma comparação do poder de Deus vivo, do Deus vivo. Ele compara o poder do Deus vivo
né, que tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer tipo de cativeiro, né, que é o nosso Salvador, que tem poder para redimir o povo, né, e ele faz a comparação com a futilidade, né, daqueles que confiam em deuses falsos, que não têm poder de salvar ninguém, né? Então, Isaías já profetizava sobre o Messias, olha, virá aquele, né, que libertará o povo de Deus do cativeiro do pecado, né? Ele, o Emanuel, né? Então, queridos, Jesus já veio. Davi teve a oportunidade de tornar o coração dele um arrependimento pessoal, né? Olhar para dentro de si, se arrepender, né? Receber, olhar na instrução, na palavra de Deus, e reconhecer, né? Confessar o seu pecado e receber remissão desse pecado, né? Por meio do seu arrependimento. Deus redime ali, então, Davi, né? Perdoa ele, derrama a bênção do perdão sobre a vida dele. Aí nós também colocamos aqui um outro exemplo, que foi o rei Ezequias, que tendo conhecimento do Senhor, do Deus dos seus pais, do qual o povo estava distanciado, né? E já havia abandonado esse Deus vivo e poderoso, né? Ele traz o seu próprio coração também com um arrependimento pessoal, né? E no exato momento que ele tem esse conhecimento, ele quer também que todo o povo de Israel, que todo o povo de Judá, né? Que toda a tribo de Efraim, que toda a tribo de Manassés também adore esse Deus e vá para Jerusalém adorar esse Deus na Páscoa, lembrando, né, que eles foram libertos, né? Aqui o cativeiro que Isaías fala, né, ele é mais abrangente, né? Ele é um cativeiro que liberta de Gênesis a Apocalipse, né, toda a humanidade, né? Então aqueles que ainda nem nasceram vão nascer. Esse Jesus que Isaías profetiza vai libertar, tem o poder de libertar aqueles que ainda nem nasceram, que vão nascer ainda no futuro. Coisa linda, né, queridos? Mas o rei Ezequias estava tendo conhecimento ali, né, de quem era esse Deus poderoso que libertou o seu povo do cativeiro da Babilônia, né? E ele conduz o seu próprio coração a esse arrependimento pessoal por meio da instrução da palavra e não feliz, né? Porque todas as vezes que nós conhecemos esse Jesus, nós não ficamos felizes de somente nós termos esse conhecimento, nós queremos compartilhar com as pessoas, né, dessa salvação, sabe? Dessa graça, dessa bênção que é receber o perdão de Deus, né? Nós fomos perdoados por Deus, queremos que as outras pessoas também recebam, sabe, a bênção do perdão de Deus, por isso compartilhamos a sua palavra. E então foi esse mesmo amor, esse mesmo desejo que surgiu, nasceu ali no coração do rei Ezequias, e ele faz uma proclamação, e ele chama todos para celebrarem a Páscoa em Jerusalém. Olha, o povo de Israel, o povo de Judá, né, enviou cartas às tribos de Manassés, à tribo de Efraim, vamos todos, né, adorar e celebrar a Páscoa, né, a nossa libertação lá em Jerusalém. Vamos, como povo de Deus, celebrar a Páscoa em Jerusalém. Queridos, nós estamos aqui, né? Mas daqui a pouquinho, né, existe uma festa, né? Existe uma festa da qual o Senhor nos fez o convite, né? Nós já estamos com o convite na mão. Quem aceitou a Cristo já está com esse passaporte. Daqui a pouquinho nós vamos para uma ceia, né? Ceiar com o Senhor lá no céu. Então, queridos, precisamos levar mais pessoas conosco. Precisamos fazer como o rei Ezequias, né? Que enviou uma proclamação para todo o povo. Vamos comigo, né? Vamos com o Judá, vamos com Israel, vamos com Efraim, vamos com a tribo de Manassés, vamos todos celebrar a Páscoa em Jerusalém, porque o nosso Deus merece, né? Então, não quis ir sozinho o rei, né? Não quis o povo ir sozinho, não quis a tribo ir sozinho, quis levar mais alguém, né? Porque o conhecimento da salvação, né? E a dádiva do perdão coloca isso no nosso coração. Nós não queremos isso só para nós, queridos. Por isso nós tiramos tempo para compartilhar a sua palavra. Então, ele fez essa convocação, foram todos celebrar a Páscoa em Jerusalém. Mateus 26, do 17 ao 30, a Páscoa, né, do Senhor Jesus, isso também está ali descrita no Novo Testamento. Então, é uma das mais importantes celebrações para o povo cristão.
né, queridos, né? Eu e você que recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas, né? Nós temos essa data como a mais importante para nós celebrarmos. Por quê? Porque ela simboliza, né, a ressurreição do Senhor Jesus, aquele do qual foi o instrumento, né, foi a oferta aceita por Deus para pagar o meu e o seu pecado, né, a Páscoa. Né? Cristo foi o cordeiro que Deus aceitou como oferta do meu e do seu pecado. Né? Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando isso. Né? Deus aceitou a Cristo como um cordeiro santo, né? Sem mancha, sem pecado. Né? O pecado que o matou era o meu e era o seu, né? E Deus o aceitou por completo. Então, a nossa alegria e a maior e a mais importante celebração do cristão é essa. Celebrar a Páscoa, porque significa isso, né? A nossa transformação, né? A salvação daqueles que estavam condenados, né? E Deus fez esse resgate por meio de Cristo. Então, é ela que evidencia, né? Que torna evidente, né? Que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, em formato de pão e vinho, né? Que simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, nós vivenciamos a Páscoa com esse intuito, né? Com esse legado, né? De fazer isso até que ele volte, né? Até que nós estejamos novamente com ele, celebrando, né? A última. Jesus celebrou uma última Páscoa aqui com os seus discípulos, né? E falou: olha, façam isso em memória de mim, né? E não haverá outra até que eu volte, né? Façam isso, né? Sempre, mas não haverá outra em que eu vou cear com vocês até que eu mesmo volte. Então, ele nos garantiu que ele vai voltar, queridos. Precisamos estar preparados, né? E esses salmos, né, de Davi, Salmo 32, Salmo 55, ele vem ressaltar o arrependimento, para nós estarmos prontos para cear com Jesus a qualquer momento, né? Porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar, né? Então precisamos estar prontos. Então, Davi, nesses salmos, que é chamado Salmos de Ouro, né? Ouro fino, ouro refinado, né? Que é mais um cântico ou uma adoração sincera do coração do rei Davi a Deus, né? Confessando o seu pecado, confessando as suas misérias, admitindo, né, que ele, sem Deus, não tem como, né, ele ser salvo, não tem como ele viver com um semblante feliz, não tem como ele viver sem contrariedades, não tem como, né, ele viver sem enfermidade, não tem como se ele não tiver o Cristo e se ele não estiver preparado, né, de fato, a qualquer hora para subir com Jesus, né? Então, no exato momento em que o profeta Natan chegou e olhou para Davi, Davi não estava pronto, né? E ele, naquele momento, admitiu, né? Admitiu. Então, queridos, pode ser que essa mensagem chegou hoje até você e você olha para você e fala assim: eu não estou pronto, né? Mas você admite que não está pronto? Você, de fato, entende, né, que se Jesus não entrar na sua vida, não te perdoar de todos os seus pecados, você não tem condições de ver a Cristo, né, de estar no lugar que ele separou para você lá no céu, né? Então, se você admite isso, né, se você entende, né, que sem a ajuda de Deus, sem a remissão dos nossos pecados, nós não teremos acesso ao céu, né? Então, que você faça a confissão dos seus pecados, né? E que você peça para que Cristo acesse a sua vida, tome a sua vida, né? Escreva uma nova história para você, seja o seu dono e que vai te ensinar. Davi, ele pega esse Salmo 32 e ele resume dizendo que é um salmo de arrependimento pessoal e também de instrução, né? Então, quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos que somos pecadores, né? Vem a sua palavra, né? E instrui o coração quebrantado, né? A palavra de Deus não vai achar espaço no coração que não é quebrantado, não vai achar espaço e não vai derramar a bênção do perdão, né? Para um coração que não admite que peca sem a ajuda de Deus, né? Que peca
né, miseravelmente, sem a ajuda do Espírito Santo, né, vai permanecer distante do Senhor se não se arrepender dos seus pecados, se não pedir para que Cristo venha morar, fazer morada nele, né, nela. Então, Jesus, querido, né, deixa escrito, né, dá esse privilégio para Davi de escrever esse salmo tão lindo, né, que é um Salmo 32, também o Salmo 55, com esse peso, né, desse significado, né, a necessidade do arrependimento, a necessidade da confissão dos pecados para receber a bênção do perdão de Deus, né? Então, ele termina esse salmo entendendo, né, que Deus tinha perdão para a vida dele, né? Porque ele, de fato, reconheceu o seu pecado e confessou o seu pecado diante de Deus e também diante do profeta, né, que foi Natã. Ele reconheceu e confessou. E por isso Deus derramou a bênção do perdão sobre a vida de Davi. E também o rei Ezequias, né, tendo a compreensão de que o povo estava pecando, fazendo isso, adorando lá a serpente, né, e entre outros tipos de pecado, ele ora a Deus, né, ele ora a Deus para que Deus, né, pudesse perdoar todos que buscassem o Senhor de coração e quisessem seguir o Senhor, né? Todos. Então, ele ora ao Senhor, sabe? O rei Ezequias, como representante do povo ali diante de Deus, ele orou a Deus, né? Para que Deus aceitasse todos aqueles que estivessem buscando a ele de coração, né? Sabe, queridos, muitas pessoas pedem oração e não vê o resultado da oração que lhe foi ofertada diante de Deus, no nome, né? Apresentando a necessidade dessa pessoa, porque de coração essa pessoa não se entregou ao Senhor, sabe? Muitas vezes não se arrependeu, né? Do erro, do mal que fez, né? Mas todos aqueles que se arrependem de fato, Deus recebe, né? Esse arrependimento. Né, que eles muitas vezes nem tem palavras, mas de verdade o arrependimento acontece na vida da pessoa e há uma intercessão do pastor, né, ou da igreja, ou mesmo, né, do grupo de oração, né, ou do diácono, da diaconisa, e a pessoa recebe o alívio, o refrigério e o perdão de Deus, porque de fato o coração dessa pessoa estava mesmo arrependido, né? Então muitas pessoas não vão receber o benefício, a bênção do alívio e do perdão de Deus, porque os seus corações não, de fato, não penderam ao Senhor, né? Então, quando nós nos achegarmos a Deus, queridos, de verdade o nosso coração tem que estar disposto ao arrependimento, né? Ele tem que estar aberto ao arrependimento e à confissão dos pecados, para que Deus, então, derrame a bênção, né? Da remissão desses pecados, do perdão. A bênção do perdão é a maior bênção que o ser humano pode ter na sua vida, né? Porque é ela que não permite que você fique entristecido, é ela que não permite que você seja envergonhado, é ela que não permite, né, que o seu semblante fique sempre, né, caído, né, que o seu corpo seja cometido de enfermidade, né? Não quer dizer que estaremos livres de todas as enfermidades, de todas as tristezas do mundo, não. Mas é essa graça do perdão, queridos, que Deus derrama sobre a vida daquele que se arrepende, que dá, sabe? Que ainda que chore hoje, amanhã está sorrindo, né? Que ainda que tenha perdas hoje, amanhã Deus está restituindo, né? Que ainda que morra alguma coisa na sua história hoje, amanhã Deus está trazendo vida, né? E vida abundante nessa área, sabe? Tudo isso é a graça do perdão de Deus derramado, né, nessa vida. Então, quando aqui o rei Ezequias buscou a Deus e orou em prol do povo, ele orou sabiamente, dizendo: Senhor, né, todos aqueles que te buscarem de coração, de fato querendo o seguir, perdoa os seus pecados, né? Muito sábio esse rei, né? Glórias a Deus, porque ele entende, queridos, que se nós de fato não nos arrependermos, Deus não derrama a bênção do perdão nas nossas vidas, né? E aí? Tem alguma coisa para você se arrepender nesta noite? Né? O Santo Espírito tem perdão para derramar na minha e na sua vida, né? Mas é necessário, né? Se arrepender de verdade, com o coração de fato voltado ao Senhor, confessar esse pecado diante de Deus,
né? Se você tiver uma igreja do qual você congrega, confessar esse pecado também diante do seu pastor, do seu líder, né? Para que Deus possa curar o seu coração. Não somente te perdoar, mas curar, né? A confissão traz cura, né, queridos, né? O arrependimento traz perdão de Deus e a confissão traz cura. Muitas pessoas precisam ser curadas e muitas pessoas precisam ser perdoadas, né? E bom é aquele que consegue fazer as duas coisas, né? Não só se arrepender, como também confessar, para receber a bênção do perdão de Deus e receber cura na história e na vida, né? Deus é lindo, né, queridos? Sabe, aqui em Mateus, capítulo 25, ali no verso 31, está falando do grande julgamento, né, queridos? Nós estamos vivendo os últimos dias, né? E Deus já começa o seu grande julgamento para a nação, para a humanidade, né? Queridos, nós não sabemos quando o Senhor irá julgar a nossa história, sabe? A nossa casa, a nossa família. Por isso é importante nós estarmos prontos, né? Quando nós olhamos para a Páscoa, nós entendemos tudo que Cristo fez por nós. Precisamos estar prontos para novamente cear e ter os dias de festa com Cristo. E para isso, precisamos pesar toda a nossa história, toda a nossa vida na balança da instrução da palavra, né? E se não for achados em falta, então o Senhor, né, tem se agradado de nós. Mas se formos achados em falta, precisamos então, né, desesperadamente correr para os pés do Senhor, consertar o nosso altar diante de Deus, né, ou com as pessoas, para que estejamos prontos, né, para quando Ele nos chamar, né, para cear com Ele, nós estejamos em condições de cear, né, queridos? Que coisa linda, né? E não precisamos ficar sempre aguardando, queridos, que alguém faça isso por nós, né? Nós somos responsáveis pela nossa fé, né? Pela fé que dizemos ter no Senhor. Por isso precisamos alimentar a nossa fé, precisamos reorganizar o nosso tempo, reestruturar, né? Sanar, fechar as brechas, né? Ele diz aqui que o rei Ezequias, ele tapou, né? Cadê aqui? O que foi que eu coloquei? Dentre as coisas que ele fez, ele tapou as saídas superiores da fonte de Gion, né? Muitas vezes nós precisamos cavar, muitas vezes precisamos tapar, né? Algumas brechas, né? Então, o Espírito Santo ministra ao coração de cada um, né? O que tem que ser feito. Se é tapar brechas, se é cavar um pouco mais para que mais água, né? Chegue até a Jerusalém, que é a nossa vida, né? E não estejamos em falta de nada, né, queridos? Colocar valor dentro desse templo, né? Que as nossas vidas acrescente cada dia mais valor. Ouro, prata, né? Não, mas daquilo, das coisas celestiais, mas aqui, como fez o rei Ezequias, ele colocou valor agregando ouro, prata, mantimento, mas e na nossa vida espiritual, né, queridos? Valores espirituais, né? Conhecimento da palavra, de princípios, né? Agregando valores sobre esse tempo, né? Do qual nós queremos que o Senhor permaneça habitando, né? Que Ele não abandone, né? Senão seremos apenas uma carcaça ambulante, não seremos templo, né? Precisamos ser templo para que o Senhor habite. Para isso precisamos fazer toda essa reforma, né? Reformar todo o templo que é a nossa vida, né? Reorganizar, né? Colocar louvor, né? Ele trouxe também grupos musicais para o templo do Senhor. Precisamos colocar louvor dentro de nós. Sabe quando eu estou triste? Eu começo a louvar para mim mesmo. Eu louvo para mim mesmo. Por isso que eu gosto muito de ouvir louvor. Às vezes eu durmo ouvindo louvor, né? E eu acordo lembrando dos louvores que eu dormi ouvindo, né? E isso alegra o meu coração, alegra a minha alma, né? Nem todos os dias são bons e fáceis de se viver. Há dias mais difíceis, há dias mais sombrios, há dias mais de lutas, né? Há dias mais risos, né? Mas todos os dias são dias diferenciados. E para cada dia precisamos estar, né? Abastecidos, municiados, né? Ressarcidos, né? Fortalecidos no Senhor. Deus é muito lindo, né, queridos? Então, aqui também, no Salmo 55, eu vou ler inteiro, tá bom, queridos? Né? A nossa última meditação aqui. Então, ao músico mor de Davi, né? Ou ao seu principal músico,
Dá ouvidos à minha oração, ó Deus, e não te escondas, né? Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me o meu lamento da minha queixa, e faço barulho por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso, pois eles lançam iniquidade sobre mim e com ira me odeiam. Meu coração está dolorido dentro de mim e os temores da morte recaem sobre mim. O temor e o tremor vieram sobre mim e o horror me oprimiu. Isso era Davi, né? E disse desses louvores, desses salmos, querido, que ele fez para ser cantado, para ser entoado, para ser louvado, sabe? Para ser tocado com harpas, com liras, com saltérios, né? Então era uma música, né? Que Davi e o produtor dele, o produtor musical de Davi, vamos dizer assim, né? Tocavam juntos, entoavam, adoravam a Deus juntos. Né? Olha que tipo de adoração, né, querido? Né? Adoração sincera é aquela que você rasga o seu coração, né? É aquela que você fala todas as verdades que está dentro de você, né? Por isso que muitas vezes o Senhor não atende algumas pessoas, porque só querem apresentar palavras bonitas, dizer que está 100% bem, quando na verdade não está. Então Deus se agrada, queridos, da verdade expressa do coração, né? Por isso que Deus era muito, se aproximava intimamente de Davi. Davi, né, rasgava o seu coração diante de Deus, e nós vemos isso nesses louvores, né, tanto nos Salmos 32, como aqui nos Salmos 55 que nós estamos lendo. Né? E eu disse, e se eu tivesse asas como da pomba, porque então eu voaria para longe e ficaria descansado. Ele dizendo, né, se eu tivesse asas como da pomba, eu faria isso. Fugiria daquilo que me oprime, mas não dá, eu não tenho asas como da pomba, não dá para fugir. Era Davi, né? Fazendo disso um louvor, um cântico para Deus. Eis que então eu vagaria para longe e permaneceria no deserto. Selá aqui tem também uma conotação de sempre, para sempre, entende? Permaneceria longe da aflição para sempre, é como se ele quisesse dizer isso, né? Coisa linda, né? Eu apressaria a minha fuga da tempestade, do vento e da tormenta. Destrói, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois eu vi violência e contenda na cidade. Dia e noite eles andam ao redor dela, da cidade, né? Que ele também pode simbolizar aqui a vida dele. Sobre os seus muros, dando também tristeza, estão no seu meio, né? E muitas passagens, né, queridos, também nos chamam de cidadela de Deus, né? Por isso que ele fala assim, tudo isso está cercando os seus muros. Ele pode dizer, cercando a minha vida, cercando a cidade do qual eu reino, né? A perversidade está no meio, no seu meio. Engano e malícia não se apartam das suas ruas, pois não foi um inimigo que me envergonhou. Então eu poderia ter suportado. Nem foi aquele que me odiava que se engrandeceu contra mim, porque se fosse, eu teria me escondido dele. Mas foste tu, homem meu igual, meu guia, meu conhecido. Tomávamos o doce conselho juntos e andávamos para a casa de Deus em companhia. Deixe que a morte se apodere deles e deixe que eles baixem rapidamente ao inferno, pois a perversidade está entre eles e em suas habitações, né? Então, no meio, ele está dizendo, no meio, estava necessitando de salvação, né? No meio. Quanto a mim, declarei a Deus, e o Senhor me salvará, à noite, de manhã e ao meio-dia. Né? Aqui não está falando somente de horários específicos, né, querido? Está falando de uma continuidade de adoração, de uma continuidade de dependência, né? De uma contínua, né? Um contínuo relacionamento com o Senhor, também está falando. E eu vou orar e clamarei, e ele ouvirá minha voz. E ele livrou em paz a minha alma da batalha, que era contra mim, pois haviam muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Ele mesmo que permanece desde a antiguidade, para sempre, sei lá, porque eles não têm mudança, portanto, não temem a Deus, né? Que coisa linda, né, queridos? Então, aqui também Davi nos ensina que aquele que receber a instrução, né, o arrependimento chegar ao teu coração,
e tiver mudança de atitude, Deus, né? Deus vai entender que ele é temente e vai lhe dar oportunidade, né? Mas aquele que não tiver mudança nas suas atitudes, né, vai estar denotado, confirmado que não teme ao Senhor, né? Por isso que Deus usa a vida de Davi para falar assim, então destrua eles, né? Pois eles não temem ao Senhor nesse sentido lá. Portanto, não temem a Deus. Eles estendeu a sua mão contra os que estavam em paz com ele, quebrou o seu pacto, né? As palavras da sua boca eram mais suaves do que manteiga, mas a guerra estava em seu coração, né? Suas palavras eram mais macias do que o azeite, no entanto, eram espadas desembanhadas, né? Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer a cova da destruição. Homens sanguinários e enganosos não viverão metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Coisa linda, né, queridos? Eu li aqui o Salmo 55. Então, esse também é tido como um cântico, né? Que o produtor mor, vamos dizer ali, né? O produtor musical de Davi, creio eu que tocava, né? Nos, nos instrumentos ali, essa adoração que Davi fez ao Senhor. Então, queridos, nós lemos alguma dessas passagens, passagem de Isaías 42, Salmo de Davi 32, alguns versos, Salmo de Davi 55, e o resumo de tudo isso, né? Nós falamos que o Salvador, né? O mesmo que redimiu a Davi, o mesmo que redimiu o rei Ezequias e todo o povo que deu ouvido, né, à instrução da palavra de Deus por intermédio da vida do rei Ezequias. O mesmo que salvou, né, Ezequias do seu inimigo, né, Senaqueribe, né? O mesmo, querido, que foi para aquela cruz, mas ressuscitou nesta noite, ou nesta madrugada, já que eu não sei nem que horas são, aí é noite ainda, né? Está te convidando ao arrependimento, à confissão dos pecados, para que Deus derrame bênção, bênção do perdão sobre a sua vida, né? Remissão, liberdade, libertação, né? E no lugar mais lindo, né? Que você possa sonhar, imaginar que é o céu, do ladinho de Jesus, né? Então, que o Senhor Deus, sabe, toque no seu coração, né? Que você se arrependa se tiver contrário, né? Ou não estiver adequado à palavra do Senhor, né? Que você torne, né? Busque se adequar à palavra de Deus para que o Senhor alcance você com perdão, com graça, com bênção do perdão, né? E você possa ser salvo, queridos. Esse é o meu desejo. É por isso que a gente tira esses minutinhos aqui para compartilhar a palavra, né? Jesus ressuscitou, queridos, né? E por ele ter ressuscitado, né? Ele recebeu do céu, ele recebeu do Pai poder para ressuscitar, perdoar, né? Redimir, salvar da morte, salvar do vício, salvar do pecado, salvar da prostituição, né? Salvar da idolatria, de toda e qualquer forma de pecado, todo aquele que crê em Jesus e aceitar o seu sacrifício, né? Ele não foi para aquela cruz em vão. Ele foi por minha causa, por sua causa, para que um dia nós chegássemos ao conhecimento de quem ele é e do que ele fez, pudéssemos aceitar esses sacrifícios e tomar posse da liberdade, né? Da graça, do favor imerecido que o Senhor Jesus nos concede por meio desse sacrifício na cruz, por meio da sua ressurreição, por meio da sua morte, mas também ressurreição, né? Fala que aqueles que creem também ressuscitarão comigo naquele último dia. Mas ainda hoje, queridos, né? Você pode ter uma nova vida, ter uma nova história sendo escrita pelas mãos do Senhor por meio da sua confissão, né? E do seu arrependimento dos pecados que você tenha cometido. Confissão, arrependimento, confissão, né? Pedido de perdão a Deus, e Deus tem perdão para entregar, né? Então, se você pedir, ele vai te entregar perdão, né? Se ele vê sinceridade no seu coração, você será perdoado. No exato momento, querido, em que você for perdoado por Deus, você vai sentir um alívio,
você vai sentir uma alegria, você vai sentir uma paz, né? Deus tem isso para você, tem isso para a sua história, né? Para a história de todos, né? Basta que você creia. Confesse a Ele como seu único e suficiente Senhor, Salvador da sua vida, da sua alma, né? Do corpo também, porque Jesus ainda salva, sabe? Corpos de enfermidade, sabe? Eu creio porque eu já passei, né? Por muitas curas da parte do meu Deus, né? No meu corpo físico, né? Jesus já me curou no meu corpo físico. Nenhuma, nem duas, nem três vezes. Perdi as contas. Né? A mais recente, né? Foi na vista. Né? Nós estávamos na nossa campanha, né? Jesus te dá saúde, né? E bem no início da semana da campanha, né? Nós começamos na segunda-feira, e acredito que quinta-feira eu não tive nem oportunidade de compartilhar isso com a igreja, mas eu estava no meu trabalho e o meu olho esquerdo, né, ele começou a ficar cheio de luzes, sabe? E ficou desfocado. Né? É como se a metade da minha visão ficasse totalmente desfocada, e era como se eu estivesse vendo como que eu consigo explicar para os irmãos? É como se eu estivesse vendo um cristal. Sabe que ele é cheio de pontas, assim? Aquele cristal cheio de pontas? Era como se a metade do meu olho, toda a minha vista tivesse desfocada e saísse feixes de luz como se fosse um cristal. Aí eu falei assim, acho que caiu alguma coisa no meu olho, eu vou lá no banheiro lavar. Eu estava no trabalho. Fui lá no banheiro, lavei, e eu levantei os olhos assim, estava da mesma forma e começou a piorar um pouco mais. Aí eu entendi que era algo muito sério. E eu comecei a clamar a Deus, né? Falei, Jesus, eu creio, né? Assim como o Senhor já me curou outras vezes, eu creio, Jesus, né? Eu preciso das minhas vistas para me ler a sua palavra. E comecei, sabe, meio que, né, a clamar de verdade, sabe? Clamei muito forte ali no banheiro, né? Chorei, falei, Jesus, eu não quero perder as minhas vistas, eu já tenho dificuldade nas vistas, né? Já tenho uma certa debilidade, mas o Senhor tem me dado graça, né? Com isso, então, Senhor, não permita que eu perca a minha visão, né? Eu preciso dela, né? Queridos, não foi de imediato, sabe? Foi coisa assim de umas 2 horas, né? Umas 2 horas. Eu orei, lavei o rosto, sabe? Chorei, clamei, falei, Senhor, eu estou no meu trabalho, nem aqui poder ficar mais tempo contigo clamando, eu posso. Que o Senhor, então, age na minha vida. Lavei o rosto, sequei, coloquei o óculos e fui lá para o meu posto de trabalho, né? Que eu estava dentro do banheiro do trabalho. E fui lá para frente, né? Do banco ali, e fiquei ali, e orando em espírito. E o Senhor fez um milagre, sabe? Aquele, como se fosse aquele cristal, foi diminuindo, e Deus restaurou a minha vista. Queridos, eu creio, né? Eu creio, então, que você possa crer também, sabe? A maior dos milagres que o ser humano pode receber é o milagre da salvação. Não existe outro. Você pode perder todos os seus membros, pode perder as vistas, pode perder tudo. O maior milagre é o milagre da salvação, porque vai salvar a sua alma. Nós receberemos um corpo glorificado para estar no céu. Não será esse corpo, carne não entra no céu, né? Mas, queridos, Deus também faz, sabe? Ele faz infinitos milagres na vida daquele que crê. Ele também cura o físico, queridos, né? Que você possa crer, né? Jesus cura o físico. Jesus restaura o físico. Jesus dá saúde. Ele me deu saúde, né? Essa não foi a primeira vez. Né? Os irmãos, alguns chegaram a me ver com o rosto totalmente torto. Jesus também curou, né? Me curou de uma paralisia facial, né? Jesus faz, queridos. Ele é o mesmo. Nossa fé que precisa ser, sabe, fortalecida no Senhor, sabe? Muitas vezes nós também precisamos nos arrepender de coisas que temos feito que desagradam o Senhor, sabe? Para chegarmos diante de Deus e termos coragem de lhe pedir alguma coisa, não é? Porque se você estiver todo desconcertado e você precisar de um milagre, né? Muitas vezes você não vai ter nem ousadia para pedir. Por isso que é tão importante você estar bem, né? Por isso que é tão importante você se arrepender. Se você errou hoje, peça perdão hoje. Não deixe para amanhã, você não sabe se Jesus vier buscar você essa noite, né? Então, também, para recebermos cura no nosso corpo físico, também precisamos estar bem com o Senhor, né? Porque senão nem ousadia teremos de nos achegar diante de Deus e pedir, Senhor, me cura.
né? Me cura, Senhor, né? Então, precisamos estar bem. Precisamos estar bem com Deus, queridos, né? E que Deus, na sua infinita graça, possa receber cada uma das nossas orações, né? Já fiquei bastante aqui, agradeço. Deus abençoe a minha irmã, em nome de Jesus. E vamos encerrar, né? Papai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações. Arrependimento, Senhor. Confissão dos pecados para a bênção da salvação, da remissão e do perdão de Deus. Que nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada, nessa tarde, qualquer horário, Senhor Jesus, que os teus filhos adentrarem nesta transmissão, papai, que eles possam ser encorajados, né, a se arrependerem, né, a confessarem os seus pecados para receber perdão, né, amor, favor de Deus, salvação, graça e cura, né, e também milagres em suas vidas, porque Deus pode, Ele faz, Ele sempre fez, Ele é o mesmo, Ele continua fazendo. E o mais importante, queridos, Ele está vindo aí, né? Ele está vindo aí, está tão pertinho, né? Então vamos estar prontos, né? Vamos estar prontos. O que o nosso Pai mais quer é que estejamos prontos, né? Vamos estar prontos, queridos. E vamos estar bem, né? Vamos estar bem, nós com o nosso Deus, né? Se arrependa do que for, confesse o que for, mas viva a bênção, né? Do perdão de Deus na sua vida. Viva a graça, né? Viva esse amor imerecido, né? Tome, né? Mergulhe a sua vida nesse amor imerecido, nessa graça. Jesus tem cura, tem milagre, tem salvação, né? Tem perdão, tem favor de Deus, tem, queridos, tem. Ele tem que entregar, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, então, um bom descanso. Fica na santa paz de Cristo. E fui. Amém. Glórias a Deus, aleluia.